Todo mundo preocupado com a reforma da Previdência, e tem um detalhe que está deixando de lado aí, visita de presidente em países, discussões nas redes sociais. O presidente tem apenas 15 dias para resolver como vai ser o aumento do salário mínimo em 2020. Então segue aqui nesse vídeo para você entender essa polêmica aí gerada sobre o crescimento econômico do país, que pode gerar sim um salário menor para o ano de 2020. Se você quer ajudar esse canal, já se inscreve aqui. Eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário. Clica no botãozinho vermelho, é simples, não vai custar nada para você. Se você já é inscrito, meu muito obrigado a você que está visitando aqui o canal. Compartilhe nas redes sociais para outras pessoas também terem acesso a essa informação. Bolsonaro tem aí 15 dias pela frente para definir qual é o reajuste do salário, e ele pode ser menor. Vou explicar. O presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 15 de abril de 2019 para definir qual será a regra de reajuste do salário mínimo para o ano que vem. Esse é o prazo que o governo tem para enviar ao Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020. A regra atual, que leva em consideração a inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Produtos ao Consumidor, somada, ou seja, mais o crescimento do Produto Interno Bruto de 2 anos antes. Essa era a regra que era válida até 2018. Agora as coisas podem mudar. Com esse modelo, o piso costuma ter um reajuste real, ou seja, acima da inflação, exceto quando a economia não cresce. O reajuste para o ano que vem deve ser menor. O salário mínimo devia crescer pela produtividade da economia. Há uma queda de produtividade e, mesmo assim, tem ocorrido aumentos acima da inflação para o salário mínimo. Não há uma saída, não há como continuar com essa política de aumento que se refere a 2 anos de produto interno bruto somado à inflação. O salário mínimo em fevereiro, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sociais e Econômicos, conhecido como DIEESE, ele avalia que o salário mínimo para fevereiro de 2019 teria que ser aproximadamente R$4.000. Isso aí gera um problema. Vários pontos vão abalar a popularidade das reformas propostas pelo governo. Fica cada vez mais complicado se o governo for pelo lado da economia. Na situação atual, 2019, o governo deve propor uma regra diferente para reajustes menores do salário mínimo. Será um aumento menor do que foi nos últimos anos. O aumento do salário mínimo não tem como continuar com essa política de distribuição de renda do país. As empresas não suportam. A ideia é abrir um pouco a mão dos direitos e ter mais empregos no Brasil. As regras, como são hoje, não favorecem o crescimento econômico. A gente tem a impressão de que favorece porque ela dá mais poder de compra para quem recebe benefícios ou rendimentos que estão ligados diretamente ao valor do salário mínimo. Então essas pessoas realmente passam a ter um ganho maior, mas elas têm uma dívida pública elevada. Por conta disso, o país não consegue aumentar aí os seus investimentos. O ideal é continuar apenas com a manutenção do poder de compra das pessoas, com um reajuste seguindo a inflação para reduzir o rombo da dívida pública. Com o déficit reduzido, há condições de crescer mais, de forma mais sustentável. Provavelmente isso terá uma boa sinalização para o mercado, mostrando o comprometimento do governo com as metas de redução do déficit público. Isso sim aumentaria a produtividade. O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos, o DIEESE, defende
política de reajuste. O governo tem indicado que não deve seguir a política de valorização do salário mínimo por causa do impacto no orçamento do governo. Para o governo, é possível continuar com essa política de valorização, mas com algumas mudanças. A experiência mostrou que é possível fazer sim esse movimento de valorização do salário mínimo, mas é difícil em um momento de crise econômica, mas a valorização em parte sustenta uma saída da crise. É animando a capacidade do consumidor, através do aumento do salário mínimo, a sociedade tem então investimentos que você vai gerar aí uma saída de uma crise. A regra afeta até mesmo a reforma da Previdência. O salário mínimo deve ser a base para o pagamento de benefícios que impactam diretamente os cofres públicos, com o aumento do salário mínimo, aumento das despesas do Estado. É o piso nacional que define, por exemplo, o valor pago para as aposentadorias, pensões, benefícios de amparo social e seguro-desemprego, além de estabelecer o valor máximo de abono que é pago aí pelo PIS/PASEP. A nova regra do salário mínimo impactará diretamente a reforma da Previdência, já que a proposta apresentada pelo governo continua prevendo que as aposentadorias não podem ser inferiores ao piso nacional. Segundo nossa Constituição, ninguém pode receber menos do que o salário mínimo. A regra de reajuste do salário mínimo também afeta quanto os aposentados vão ganhar em 2020. É preciso pensar em formas de resolver problemas fiscais e, ao resolver isso, conseguir criar condições de crescimento também para o país. Uma das formas de resolver os problemas fiscais é fazer a reforma da Previdência, inclusive com essa eventual mudança salarial, e tentar controlar os gastos públicos. Hoje, aposentados que ganham mais do que o salário mínimo têm o benefício reajustado pela inflação do ano anterior. Já quem recebe o piso consegue aí reajuste do salário mínimo da inflação do ano anterior, somado mais o produto interno bruto de 2 anos. Então hoje a diferença é essa. Se a pessoa ganha mais que o salário mínimo, o aumento dela de salário é apenas de acordo com a inflação. O que o governo quer é colocar essa igualdade para todos os setores. Todo mundo ter um aumento com o aumento da inflação, para que seja apenas acompanhado. O que existe hoje é que para quem ganha salário mínimo, o aumento é bem maior. Maior no sentido de que, a nível de Brasil, elas têm um aumento referente à inflação do ano anterior, mais o produto interno bruto. Não seria legal que, por exemplo, as pessoas que ganham acima do salário mínimo recebessem também o aumento da inflação mais o produto interno bruto de 2 anos? Isso então seria o fim da economia no país. O que eles querem é aumentar para que possamos então reduzir a inflação, ou seja, o seu poder de compra vai ser maior e não seria necessário apenas aumentar o salário, mas sim reduzir taxas de juros, reduzir preços, reduzindo aí uma série de fatores que influenciam na inflação do país. Realmente isso aí vai gerar um grande problema, que o governo já não tem uma popularidade, ou seja, a população não tem uma explicação do que pode ser feito para reduzir os gastos públicos. Com isso, dá a impressão de que o salário mínimo vai diminuir, mas na realidade ele não vai diminuir, ele vai ter vamos dizer assim, um aumento menor, porque você vai ter mais poder de compra com a redução de vários problemas fiscais no Brasil. Para isso, tem que haver sim a reforma da Previdência, é lógico que mudando vários pontos que foram apresentados. Ao invés de lutar contra a reforma, os poderes públicos deveriam analisar esses pontos, mudar eles, principalmente aqueles referentes ao social, que, como essa reforma foi feita por pessoas que tratam de economia, elas deixaram muito de lado os problemas sociais.
A gente deve rever sim os problemas sociais para que essa reforma seja feita, e depois dela seja feita uma reforma fiscal e também uma coisa muito séria, uma reforma política. Muito se fala em governos, os partidos não aceitam a atual presidência, querem impor o seu presidente, ou seja, eles não colaboram para que o país cresça. Só que eu acredito que deveria ser feita assim uma reforma política nesse país, retirando aí vários poderes. Existe hoje aí, nós temos um sério problema de poder nesse país. Quanto maior o poder, maior aí a corrupção. Quanto mais poder, mais a pessoa vai se corrompendo. Nós temos que tirar esse poder do governo, colocar isso mais na mão da população. E isso não é feito através de partidos políticos. Infelizmente, nós temos que fazer uma reforma política urgente nesse país. Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. O salário mínimo provavelmente vai ter um aumento muito menor do que dos últimos anos. O que acontecia anteriormente é que os outros governos tinham uma espécie de curral eleitoral, onde eles compravam o seu voto, dando o peixe e não ensinando a pescar. Não significa que você vai ganhar menos. O que nós queremos é que o salário atual tenha um maior poder de compra, com redução de vários índices aí de inflação, que podem reduzir sim o valor dos alimentos, do transporte, do combustível, das tarifas públicas. Hoje nós pagamos impostos e esses impostos não são revertidos em produção, em produtividade, em gestos aí que garantem direitos. Você paga, mas deveria ter revertido isso totalmente aí em educação, em saúde. Nós estamos jogando aí tudo na mão da Previdência e os recursos da Previdência estão sendo desviados para outros recursos, ou seja, tudo que você paga no Brasil hoje é descontado INSS. Desde você vai pagar o imposto, tem INSS, a empresa tem que pagar uma taxa quando emite uma nota fiscal, ela tem PIS, COFINS e INSS, além do INSS que é pago aos trabalhadores, ali no registro em carteira de trabalho. Todas as transações têm também contribuição para o INSS, e esse dinheiro não tem sido usado apenas em INSS. Tem que ser feita uma reforma da Previdência urgente. Não é apenas a Previdência que está acabando com o país, mas toda uma desestruturação do sistema. Existem erros e o principal deles deveria começar com a retirada de privilégios, sim. Isso não acontece porque existe também, mesmo para aqueles que têm grandes privilégios, o que a gente chama aí de direito adquirido. Eles vão usar isso a favor deles. A retirada de privilégios vai ser muito difícil. Um grande exemplo disso é a reforma da Previdência para os militares, que têm muitos privilégios que devem sim ser retirados. Não é fácil, a luta é grande. Não seja contra a reforma da Previdência, mas nós temos que pensar que mudanças virão. Não será fácil para todos. Vou fazer um vídeo aqui explicando como a reforma da Previdência não afeta os mais pobres. Afeta sim a classe média e a classe alta. Vou fazer um vídeo trazendo aqui para vocês. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Sei que é muito polêmico isso, mas sim, nós temos que aumentar o valor de compra do nosso salário, ao invés de ficar correndo atrás de um aumento aí. Nós podemos chegar a um ponto de ganhar 10 mil reais e não poder comprar nada. Isso é uma inflação muito grande. É isso que a gente não quer. A gente não quer gerar inflação. Existe um entendimento errado de que o governo quer diminuir o poder de compra. Isso não é verdadeiro. Eles querem aumentar o poder de compra, mas para isso devem reduzir os gastos do governo. Então tem que começar lá de cima. Redução de privilégios e reforma fiscal urgente. Forte abraço, eu sou Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário. Muita gente deve achar que eu invento as coisas. Outras pessoas dizem que eu tiro de algum lugar, mas é claro que eu tiro.
eu leio vários jornais e revistas. Tudo isso aqui que a gente traz no canal está disponível. Hoje você tem a internet, que é um meio fácil de comunicação, hein? Meio fácil de você acessar essas informações que eu trago aqui no meu canal. Então, portanto, fique atento e muito cuidado com interesses políticos, com ideologias. Vamos focar aqui em Brasil. Ninguém aqui é Bolsonaro, ninguém aqui é de direita, ninguém aqui é de esquerda, nós somos Brasil. E realmente é interessante que se tivéssemos deixado de lado esse ideal ideológico, essa ideologia, perdão, pela redundância, e passássemos a pensar de uma forma coerente, todos unidos, para aprovar o que fosse melhor para o nosso país. Forte abraço a todos, daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Eu sou Ozea Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário. Muito obrigado para você que assiste os meus vídeos e desculpa mais uma vez aí pelo desabafo, tentar dizer para vocês aqui, mas eu não posso me colocar da maneira que eu penso para não poder assim prejudicar esse canal, mas os caminhos aqui estão mudando. Já estou pensando numa reviravolta aqui no canal. Por enquanto eu ainda estou usando o canal para trazer aquilo que eu tenho no meu trabalho. Eu trabalho com previdência há alguns anos. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço a todos.